Bom, agora a gente vai ver como configurar uma subrede, o que é uma subrede, qual que é a vantagem disso, né? Bom, vamos aqui no slide diretamente para o ponto onde a gente vai preparar essa estrutura. A gente viu nas outras aulas como configurar a rede no Debian, no CentOS, ok? Vamos fazer o seguinte agora, a gente quer criar uma subrede. Olha só. Configuração de subrede, ok? Vamos supor que eu tenho uma rede só, onde a classe dessa rede minha, da classe C, a máscara padrão é 255.255.255.0. Tá? A primeira coisa, a gente tem que converter isso aí para binário, ok? 255 é representado em binário por 8 números uns, ok? E o 0 por 8 números zeros, porque são octetos, quando a gente trabalha com IPv4, ok? A gente vai instalar um programa chamado IPCalc daqui a pouco, para a gente ver como fazer essas conversões, para a gente não ter que fazer isso manualmente ou usando calculadora que não seja no nosso próprio terminal. Tem como fazer isso instalando o IPCalc, ok? Então, por exemplo, quando você der IPCalc o comando, coloca lá pipe grep address, ele vai retornar para você o endereço IP, só que no formato binário. Ou seja, para eu dividir uma rede em 2, 4, 8, 6, 8, por aí vai, eu preciso converter a máscara para binário. A gente vai entender o porquê daqui a pouco. Quando eu divido a rede, eu consigo diminuir um pouco o tráfego e também organizo melhor a minha rede. Eu posso ter uma rede para, por exemplo, para a parte de vendas, uma rede para a parte administrativa, uma rede para diretoria, não sei. Você pode, dependendo de como que você vai configurar isso numa empresa, você pode criar várias subredes, ok? Ou seja, eu tenho uma rede e vou dividir em duas. Ok, então como que eu faço isso? Olha só, isso aqui é importante porque cai na certificação LPI e é algo que é muito utilizado, tá? Por exemplo, a rede que a gente vai configurar vai ter o IP 192.168.200.0/24. Esse 24 é a mesma máscara 255.255.255.0, ou seja, 24 bits comum. Então, se eu pegar aqui, primeiro octeto, 8 bits. Segundo octeto, 8 bits. Terceiro octeto, 8 bits. 8 vezes 3, 24 bits, tá? Então, barra 24 significa 255, 255, 2550. Então, por enquanto, isso aqui representa uma rede só. Vamos supor que eu queira dividir ela em duas, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Primeira regra é 2 elevado a n maior ou igual ao número de subrede. Então, se eu quero duas subredes, o que vai ficar? 2 elevado a n maior ou igual a 2. Qual que tem que ser o valor de n para que seja igual? 1. Então n tem que ser igual a 1, ou seja, eu vou ter que acrescentar um bit na minha máscara. Então, por exemplo, aqui nesse slide, eu tenho essa rede 192.168.200.0, quero dividir em duas. Primeira coisa, eu pego essa máscara 255.255.255.0, que é da classe C, passo para binário. Certo? E como eu quero dividir a rede em duas, eu vou acrescentar um bit, porque 2 elevado a 1 é igual a 2. Tá? Se fosse 4, eu teria que acrescentar 2 bits. Ou seja, como só tem vaga para colocar um bit no último octeto, então o primeiro bit no octeto que não tinha nenhum 1 passa a ter 1. Tá? Então o que acontece? A minha máscara passa de barra 24 para barra 25. Ok? Então, se eu quiser para barra 26, ou seja, 4 subredes, aí eu vou pegar 128 mais 64. Ok? Então, a máscara passa a ser 255, 255, 255, 128. Tá? Porque aqui eu acrescento o bit 1 no algarismo mais significativo, sempre da esquerda para a direita.
tá? Então, se eu for converter isso aí para decimal, isso aí passa a ser 128 e a minha máscara passa a ser 255.255.128. Qual que é a ideia? Qual que é o cenário que a gente vai utilizar para poder fazer essa aula? A gente vai ter 3 máquinas, tá? Uma máquina vai ser a máquina Debian, que vai pertencer à subrede 1. Essa máquina vai ter IP 192.68.200.1. Eu vou configurar isso na minha ETH2, que é uma interface de rede interna. NetMask 255.255.128. Aqui, obrigatoriamente, eu tenho que colocar esse parâmetro NetMask, senão ele coloca a máscara padrão, tá? 255.255.255.0. E não é isso que eu quero. Vou ter uma máquina CentOS, que vai pertencer à subrede 2. Então, lá na minha máquina CentOS, que é uma CentOS 7, eu tenho uma interface chamada ENP0S9. Eu vou colocar o IP final 129. Eu vou mostrar o porquê daqui a pouco. E a máscara, eu vou colocar a máscara 128, a mesma final 128 da subrede 1. Por que 128? Tá? Então, se eu pegar o último octeto da classe C, aí, da máscara da classe C, quando eu coloco o bit 1 lá no primeiro algarismo mais significativo, aquela posição vale 128. Então, tudo que tiver 1, eu vou pegar o número que está abaixo e somar. No caso aqui, eu só tenho 128 com 1. Tá? Se eu ativo 2 bits, 4 subredes são criadas e a máscara muda para 192, ou seja, vai ser 128 mais 64 se aqui tiver um 1. Então, basicamente é isso. Tá? E o número de hosts? O número de hosts é a seguinte regra. 2 elevado a x menos 2 vai ser o número de hosts das subredes. Esse x é o número de bits desligados. Então, aquela mesma máscara, o que eu vou fazer? Quantos bits desligados eu tenho? 7. 2 elevado a 7 é 128. Menos 2, 126 hosts válidos em cada subrede. Na subrede 1 eu vou ter 126 e na subrede 2 eu vou ter 126. Mas por que eu subtraio 2? Porque um endereço vai ser o endereço da rede e o outro vai ser o endereço de broadcast. Cuidado, isso aqui é questão clássica na certificação LPI. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar na outra videoaula uma questão da LPI envolvendo isso. Ok? Então, basicamente isso. Tá? Que o mesmo slide reforçando. Então, 2 elevado a x menos 2 é o número de hosts das subredes. Ou seja, esse x vai ser o número de bits desligados, que no caso é 7. 2 elevado a 7, 128. 128 menos 2, 126. 126 hosts válidos em cada subrede, sendo que 2 IPs vão ser reservados para endereço de rede e para broadcast. Cada subrede vai ter seu endereço de rede e seu endereço de broadcast. Então, basicamente isso. Como que vai ficar o range ou a faixa de endereço? Tá? Essas duas subredes vai ter máscara barra 25, tá? Que é o 255, 255, 128. Com 128 IPs para cada, onde 126 são hosts válidos. Então a primeira rede vai ficar com o endereço de rede, a gente pega sempre o primeiro, 192.168.200.0. Como ela pode ter no máximo 128, então eu vou ter de 1 variando a 126 para hosts comuns e o 127 que vai ser o último endereço da subrede 1 para broadcast. Tá? Então o último endereço sempre vai ser o broadcast. O endereço da rede 2 vai ser 192.168.200.128 e vai ter hosts variando de 129 a 254. E o broadcast dela vai ser o último número, que é o 255. Ok? Então é assim que vai funcionar. Vamos fazer o seguinte, vamos agora para o VirtualBox. O que a gente vai fazer? Deixa eu minimizar essas janelas. Eu tenho uma máquina Debian que vai ser o meu gateway. Essa máquina Debian, vamos aqui em configurações dela, ou settings. Vamos na parte de rede. Eu vou ter meus 4 adaptadores ativados. O primeiro como NAT, o segundo como bridge, o terceiro como rede interna, o internal network, e o adaptador 4 também como rede interna. Então eu vou ter 2 adaptadores como rede interna, adaptador 3 e adaptador 4.
esse vai ser meu gateway, ou seja, para que a máquina da subrede 1 comunique com a máquina da subrede 2, o que vai precisar acontecer? Eu vou precisar de um gateway. E esse gateway vai ser uma máquina Debian que vai fazer parte da subrede 1 e da subrede 2. Então esse cara vai ser o gateway entre essas duas subredes. Okay? Então eu vou ativar essa máquina virtual. Lembre-se, ela vai ter duas interfaces de rede como rede interna. Tá? Importante lembrar isso aí. Então vamos ativar aqui. Ok, meu gateway foi levantado. Tá? Vamos dar um clear if config /more ou /less. Olha só, a minha TH0 está com o endereço NAT, que é aquele que começa com 10.0.2.15. O ETH1 está com 192.68.0.22, que para fazer parte da minha rede local aqui mesmo, ou da máquina hospedeira. E eu tenho a minha ETH2 e a minha ETH3. Tá? Ela está com os IPs aqui. O que eu vou fazer? Eu não quero usar esses IPs. Qual que vai ser a ideia? Eu vou dar aqui o if config ETH2 down e ETH3 down. Derrubei as duas interfaces de rede interna. O que eu vou fazer? Essa máquina gateway, ela vai pertencer tanto à subrede 1 quanto à subrede 2. O endereço para gateway, a gente costuma pegar o quê? Somente os penúltimos endereços. Então, por exemplo, a minha ETH2 vai ser para colocar o endereço que vai estar ligado à subrede 1. Tá? A minha máquina Debian vai estar na subrede 1. O meu get vai pertencer às duas subredes. Então, eu vou colocar 192.168.200.126. Então, esse é o endereço do gateway para a subrede 1. Netmask, espaço. Aí eu tenho que colocar a máscara que ficou 255.128. Vamos dar um if config no ETH2 e conferir. Ok, veja que o broadcast é o 127 o final e a máscara 128 no final. Ok, agora a gente vai dar um if config. A ETH3 vai ser para ficar conectado à subrede 2, no qual a máquina CentOS vai estar. Então vai ser o 92.168.200.254, que é um número antes do broadcast. É obrigatório ser um número antes do broadcast? Não, é só para organizar mesmo, tá? 254 netmask 255.255.255.128, já que vão ser só duas subredes. Vamos dar um if config na ETH3. Ok, o broadcast dele é 255 e a máscara final 128. Então, o meu gateway, outra coisa que eu tenho que fazer com o meu gateway. Vamos aqui no nosso slide. Olha só. Aqui os endereços estão diferentes, mas a ideia é a mesma. Então a gente tem o nosso roteador, o nosso gateway. Ele vai ter duas interfaces de rede, duas interfaces de rede interna. No caso que a gente está fazendo aqui é ETH2 e ETH3. Mas a ideia é o seguinte, eu vou colocar um IP que pertence à subrede 1 no roteador e vou colocar um IP que pertence à subrede 2 na outra interface do roteador. Aí eu vou ter uma subrede ligada, tá, a essa interface do roteador por um switch, por exemplo. Subrede 2 também. Então uma máquina da subrede 1 só vai conseguir comunicar com a máquina da subrede 2 por meio do roteador, por meio do gateway. Ou seja, o que o roteador receber na ETH0 vai ter que encaminhar para a ETH1 e vice-versa. Só que para isso eu tenho que liberar o repasse de pacotes para que as subredes comuniquem entre si.
Então, quando a gente trabalha com IPv4, a gente tem que mandar o bit 1 para o /proc/sys/net /IPv4/IP_forward. Se for IPv6, /proc/sys/net/IPv6 /conf/hall/forward. Se eu quiser gravar isso aí, caso reiniciar a máquina e não perder a configuração, eu tenho que editar o arquivo sysctl.conf, que fica em /etc, e essas duas variáveis com 1, tá? Para valer tanto para IPv4 quanto para IPv6. Então é isso que a gente vai fazer aqui na nossa máquina Gateway. Então eu vou dar um echo 1, cai muito na certificação LPI isso aqui, tá? Então se você quer sair bem na parte de rede, isso aqui tem que ser coisa trivial, tá? Então fique esperto com isso. Confira para ver se realmente vai ter esse 1. Esse bit 1 significa que eu estou ativando. Então eu vou fazer um teste só para IPv4 por enquanto, tá? IPv4 /IP_forward. Tá com 1. Agora eu quero persistir essa informação, quero guardar. Então eu vou utilizar um editor de texto /etc /sysctl.conf. Vou lá no final do arquivo, tá? E vou acrescentar. Então net.ipv4.ip_forward igual a 1. Salvo esse cara. Se eu quiser aplicar as configurações, sysctl espaço -p, caso eu ainda não tenha feito no proc. Ok? Aí ele ativa. Beleza. No meu gateway aqui está ok. Então as configurações. ETH1 está fazendo repasse. Ou melhor, a ETH2 está fazendo repasse para a ETH3 e vice-versa. Agora vamos configurar a máquina da subrede 1 e a máquina da subrede 2. Tá? Então eu vou ligar aqui a máquina CentOS, que tem que ter aqui no mínimo uma interface de rede interna. Então confira, clique com o botão direito do mouse na máquina, vai em Network ou Rede, e lá em Adaptador 3, por exemplo, ative a interface de rede interna ou Internal Network. Então vamos ativar aqui a máquina CentOS e vamos ativar a minha máquina Debian, que eu estou utilizando aqui, que se chama servidor gráfico. Vou usar ela para fazer parte da subrede, ou melhor, subrede 1, máquina Debian. Subrede 2, máquina CentOS. Deixa eu minimizar o gateway. Então vou ter 3 máquinas virtuais ligadas. E agora a gente vai partir para essa configuração. Tá? Importante que vai reforçar vários conceitos que a gente já viu até agora. Olha lá. Então vamos aqui, CentOS. Vamos autenticar nela como root. Ok, vamos minimizar a máquina Debian. Ok, vamos dar um clear. Vamos dar um ifconfig. Deixa eu só alterar o teclado. Okay. Então ifconfig pipeless. Então S3, ENP0S3 está com 10.0.2.15. Esse aqui é a NAT, eu não vou mexer. ENP0S8 está com o IP da minha rede local, no qual a minha máquina hospedeira pertence, não vou mexer. Eu vou mexer nesse cara aqui, ó, NP0S2, que tem o IP 192.68.200.2. Tá? Eu vou desativar esse cara, vou dar um if down ENP0S9. Esse aqui é a minha rede interna. Vamos dar um if config. Ela está sem IP. Tá? Então, a minha máquina CentOS vai fazer parte da subrede 2. Então, aqui na ENP0S9, eu vou colocar o IP 192.68.200.129. Por que eu não vou pôr 128? Porque 128 é o endereço da rede da subrede 2. Tá? Então, estou pregando o primeiro IP disponível para host. Espaço netmask, espaço 255.255.255.128. Então, a gente vai dar um ifconfig.
vai verificar se ele colocou as informações. Ok, colocou. 129 para o host, 128 final para a máscara e 255 para broadcast. Tá? Vamos ver se a gente consegue. Ok, vamos configurar a máquina Debian primeiro. Tá? Ok, vamos persistir essas informações aqui no CentOS. Vamos aqui em Network Scripts, ifcfg em enp0 S9. Então esse cara aqui passa a ter IP final 129. A máscara passa a ser 128. Broadcast continua 255. E o endereço da rede passa a ser 128. Ok? Então confere naquela tabelinha no slide, caso você tiver com dúvida. Então o endereço da subrede 2 é 192.68.200.128. Tá? Então aqui está guardado as informações corretamente. Vamos salvar. Ok? Então na próxima vez que ele reiniciar, já vai estar guardado essas configurações. A gente ainda vai precisar voltar na máquina CentOS. Vamos agora na máquina Debian. A máquina servidor gráfico, que é a máquina que vai pertencer à subrede 1. Dá um clear, ifconfig. Então ETH0 está com o IP da NAT, ETH1 com o IP da minha rede local, no qual o meu hospedeiro faz parte, e ETH2 com minha rede interna, está com o IP 192.68.200.1. Tá? Eu vou manter esse endereço, só que a máscara está errada, tá? 255, 255, 2550. Então tem que configurar isso aqui corretamente. ifconfig ETH2, tá? 192.168.200.1 espaço netmask ou netmask 255.255.255.128. Ok, vou dar um ifconfig na ETH2 para conferir. Agora está correto. 128 no final da máscara, tá? Tem um detalhe. Eu tenho que definir agora qual que é o roteador da subrede 1. Qual que é o IP da máquina gateway para a subrede 1. Então, eu vou colocar aqui host, espaço add, espaço default, espaço GW de gateway, 192.68.200.126, que é o endereço IP da máquina gateway. Ok. Vamos lá na máquina CentOS. Vamos colocar aqui host, add, espaço default, espaço GW. Qual que é o gateway para essa subrede 2? Então é 192.168, é o IP do gateway, 200.254. Ok. Agora a gente está aqui na subrede 2 com a máquina CentOS, vamos pingar no IP da máquina Debian que está na subrede 1. 92.168.200.1. Ok. Funcionou. Vamos na máquina Debian agora. Essa é a máquina Gateway. Vamos na máquina Debian sem ser o Gateway, servidor gráfico no meu caso. Vou dar um ping no IP da outra subrede, da subrede 2, que é 129. Ok, pingou sem pacote perdido. Agora, se você desativar aqui, ó, barra proc, barra sys, barra net, barra ipv4, ip underline forward, se der um cat, tá, no caso aqui, desculpa, estou no CentOS. Eu tenho que habilitar no gateway. Quero ir aqui no gateway. Ok. O repasse de pacotes entre as interfaces está ativado. Proc, barra sys, barra net, barra ipv4, barra ip underline forward. Está como 1. Se eu colocar o bit 0 nesse arquivo,
o repasse deixa de ser feito. Então, se eu for lá na máquina CentOS e tentar pingar a outra máquina Debian, que é o final 1, não vai funcionar. Tá? Então, esse aqui é um diagnóstico que você está aprendendo a fazer. Então, se o repasse de pacote não estiver habilitado no Gateway, vai dar 100% de pacote perdido quando uma máquina de uma subrede tentar comunicar com a máquina de outra subrede. Então, vamos voltar aqui na minha máquina Gateway e vamos ativar esse cara. Tá? Vamos dar um echo, sinal de maior, e mandar para esse arquivo. Ok, agora está ativado novamente no meu Gateway. Então, voltando na máquina Debian, na máquina CentOS, vamos tentar pingar. Pingou. Tá? Outra coisa, e se o repasse de pacote estiver ativado? Pode ser que nas máquinas da subrede você não definiu o Gateway. Aí você dá um root, espaço "-n" e confere. Por exemplo, é NP0S9. Então aqui tem que estar indicado qual é o Gateway padrão. Então aqui na primeira linha, ó, roteador 192.68.200.254. Se não tiver, por exemplo, se eu der aqui um root del espaço default, vamos supor que eu removi a rota. Tá, removi a rota. Vamos tentar pingar a máquina Debian que está na outra subrede. Não vai funcionar, porque a rota não está configurada. Então o que a gente vai fazer? Vamos esperar aqui ele terminar de executar. 100% de pacote perdido. Tem que colocar aqui root, espaço add, espaço default, espaço GW 192.68.200. Qual que é o endereço IP do Gateway para a subrede 2? 254. Na dúvida, vai lá no Gateway e olha os IPs. Agora deu certo. Ok? Então a nossa parte de subredes está explicada. Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa. É difícil fazer esses cálculos. Então você vem aqui, ó, por exemplo, na máquina Debian, dá um clear, instala o pacote ipcalc. No caso aqui já está instalado, né? Ok, deixa eu só ir para um terminal maior para ficar mais legível. Ok. Acessando a minha máquina virtual aqui. Então deixa eu voltar aqui enquanto acessa ali. Olha só. Se eu der aqui, ó, quero saber, eu tenho endereço igual a gente tinha. A gente só tinha uma rede com endereço 92.68.200.0 com a máscara padrão que é /24. Se eu quiser para ver como que ficam os endereços com a máscara 25, ou seja, duas subredes, eu coloco ipcalc 192.168.200.0/24 espaço /25. Olha só. Ele te dá todos os endereços. Então, netmask passa a ter 128 no final. Ok? Rede 1. Então, IP da rede 0. Host mínimo 1, host máximo 126, broadcast 127, hosts /net, quantidade 126. Rede 2, endereço de rede 128, máscara 25, host mínimo 129, host máximo 254, broadcast 255, número de host 126. Subnets, duas subredes, hosts 252. Tá? Então, basicamente, isso aí vai te ajudar bastante, tá? Deixa eu executar aqui novamente. ipcalc 192.68.200.0
24 espaço barra 25. Ele vai te dar toda essa configuração aqui e vai te auxiliar bastante na hora de configurar essas subredes, tá? Que à medida que você aumenta o número de subredes, vai ficando mais complexo essa questão de endereço. Bom, é isso aí. Até a próxima parte.